Antes dos filhos, eu já tinha uma rotina um pouco diferenciada, que não tinha um cronograma, uma hora para as coisas começarem ou terminarem. Quando eu trabalhava como jornalista na TV, então as gravações aconteciam em dias aleatórios, horários aleatórios. Eu tinha um momento de estar, trabalhando no escritório, na produtora, mas tudo que envolvia a gravação era aleatório. Então isso sempre foi um desafio para mim de conseguir me programar. Então, às vezes eu queria, terça e quinta eu quero fazer tal coisa. E daí, às vezes, na quinta-feira, os meus planos mudavam em cima da hora e isso me deixava extremamente frustrada. Então, o que aconteceu com o passar dos anos? Eu não sei se você já experimentou daí testar alguns tipos diferentes de rotina. Talvez essa seja uma primeira dica. Tá. Porque às vezes a gente quer seguir um cronograma rígido, a gente acredita que se planejar e se organizar precisa de data e hora fixos, e nem sempre isso cabe na sua rotina, como não coube na minha. Então, o que eu entendi sobre outra forma de criar rotina, de incluir aquilo que me faz bem para minha saúde, nessa rotina sem muito cronograma? É manter em aberto. Por exemplo, prática de yoga para mim. Qual que é o meu possível hoje em dia com os 2 filhos? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Então cabe a você se avaliar dentro do seu possível, no seu momento, na fase que você está vivendo. E o que me ajudou muito é ter um mínimo de flexibilidade. Então eu vou ter 7 dias. Desses 2, 3 dias, quando que são as minhas janelas de oportunidade? Então, o que eu aprendi com o passar dos anos foi utilizar janelas de oportunidade para fazer as coisas que eu gostaria, que eu sei que me fazem bem e que sim, muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando, Então, trabalhar com janela de oportunidade requer um pouquinho de disciplina, porque talvez num dia você não possa, mas aí você tem que já entender onde que você encaixa, para não se deixar para depois, entendeu? Sobre essa janela de oportunidade, ela não acontece então num dia fixo, você tem uma certa flexibilidade para encaixar a atividade quando for funcionar para você? A janela de oportunidade, como eu faço? Geralmente eu sei como vai ser a minha próxima semana, então eu trabalho pensando em semanas, ao invés de fazer um planejamento de mês, de quinzena, de trimestre. Então a gente trabalha com os próximos 7 dias. Eu entendo aonde que estão as minhas janelas de oportunidade ali e quais dias eu tenho disponível para fazer aquilo que eu quero fazer. Então yoga, por exemplo, eu quero praticar essa semana 2 vezes, é o meu possível. Eu vou entender quais são as minhas 2 janelas de oportunidade. E já deixo ali marcado. Mas a flexibilidade entra aí, porque você não precisa ser engessado com esses dias. É terça e quinta. De repente, na quinta-feira, não deu. Quando que eu posso remanejar isso para não também me auto-sabotar e deixar para lá essa segunda prática tão importante para mim? Então tá, no sábado eu vou conseguir. E daí você vai remanejando. Mas eu trabalho com uma semana e vou de semana em semana reajustando, porque isso evita a frustração de não conseguir cumprir com um cronograma muito engessado. Essa flexibilidade que você menciona, ela vem parte pelas suas práticas de yoga, que você vem aprendendo a ser mais flexível? Muito. A flexibilidade e o yoga estão totalmente conectados. Eu lembro do meu primeiro professor de yoga, o quanto ele falava: aqui no tapetinho vocês trabalham a flexibilidade do corpo e essa mesma flexibilidade vai aparecer na vida de vocês. Tá tudo conectado. O yoga transforma. O yoga, ele traz uma oportunidade de você sair daquela prática com novas capacidades para a vida, e a flexibilidade é uma delas. Então eu aprendi muito a respeitar o quanto que eu consigo ser flexível sem também que isso me prejudique. Então é dentro do meu possível quanto eu posso flexibilizar a minha vida, o meu cronograma, as minhas relações. Qual que seria a sua principal dica para a pessoa que ainda não conseguiu construir uma rotina com o yoga? Bom, a minha primeira dica é encontrar uma forma de praticar que acompanhe você. Porque muitas vezes, quando eu ainda estava praticando em estúdio, eu amava estar ali no estúdio, ter as pessoas ali convivendo comigo, mas era um fator que me limitava quando eu precisava, às vezes, da flexibilidade de não conseguir remarcar a aula. Então, isso para mim foi uma questão durante um tempo, e hoje em dia poder ter diferentes possibilidades de horário para praticar, de dias para praticar, ou de repente diferentes modalidades. Tem um dia que eu tô cansada, talvez eu não consiga fazer um vinyasa, que é uma prática mais vigorosa, que exige de mim, mas eu posso fazer um restaurativo.
Então, eu acredito muito nisso, de você encontrar os caminhos que te favoreçam e não aqueles que te limitam, que vão ampliar sua frustração de não conseguir. Talvez num dia, se você de fato não está com aquela disposição, a energia, você que é mãe, não dorme durante muitos e muitos dias, você faz uma pivotagem, né? Você encontra um novo caminho dentro do yoga. Sim, porque ali eu sei que mesmo que eu não esteja com a minha melhor disposição, vai ter uma prática para mim, vai ter algo que me ajude a cumprir com essa rotina que eu estou criando, mantendo um bom hábito que me ajuda a estar mais equilibrada, mais saudável, com o meu bem-estar em dia, porque mesmo quando a gente está vivendo a privação do sono ou vivendo um momento de muito estresse, muita ansiedade, quanto mais a gente deixa de fazer essas atividades, eu acho que menos a gente cria o que a gente realmente precisa, que é o equilíbrio, que é a vitalidade, que é a energia que vão ajudar a gente a superar esses desafios. O que você falaria para essa pessoa que não tem tempo para se cuidar? 5 minutos você não tem? Diz aí. 5 minutos na rede social não vira 40? Muitas vezes a gente está no modo automático, tão envolvido no modo automático que a gente não se percebe nessa janela de oportunidade, de momentos, 10, 15, 20 minutinhos que você poderia usar para algo útil. Ou muitas vezes existe uma dificuldade que eu mesma já tive, que é de criar prioridade. Então você está muito ocupado o tempo todo, sua agenda está cheia, o seu dia está cheio, você está exausto, você não sabe nem onde colocar outra coisa para fazer e a lista está enorme ali. Mas o que realmente é prioridade para você? O que eu gosto muito de fazer é enumerar dia após dia, você pode fazer isso por semana, o que for mais confortável. Mas eu gosto sempre de pensar numa janela de 3 dias, daqui a 3 dias. O que eu preciso fazer? Depois que eu listei tudo, eu coloco o asterisco na frente das tarefas mais importantes. Começo por elas. E dentro das tarefas mais importantes, pode ter sim uma tarefa que é cuidar de você. Deve. Porque se você não cuida de você, se você não vai criando e ampliando esse autocuidado, como que você vai estar bem para concluir o resto? Como que você vai estar bem para as pessoas que precisam de você? Então, muitas vezes a gente se deixa para depois, mas isso é muito perigoso, porque no final das contas a gente vai deixar de ter essa entrega, essa performance com aquilo que realmente é necessário, essa doação até para sua família, por exemplo. Não ter tempo significa que você não se dá o tempo para ter mais tempo, na verdade. Exato. É repensar o seu tempo, né? É ressignificar a forma como você usa, como você vive o seu tempo, né? Porque é muito fácil você se ocupar por milhões de coisas no dia, mas será que essas coisas elas estão agregando valor? Será que você está fazendo o necessário? E tem muito uma frase de um amigo nosso, do Andréia, que ele mencionou uma vez, que ele fala assim, muitas vezes a gente vive para fazer o máximo possível. Só que, na verdade, se você fizer o mínimo necessário, você vai estar contribuindo muito mais, seja para o seu trabalho, para você, para sua família. Por quê? O máximo possível vai envolver um monte de coisas além das necessárias, que muitas vezes não precisavam estar ali. Essa noção de produtividade que a gente tem hoje em dia, né, de alta produtividade, eu acho muito perigosa. Porque, na verdade, você quer produzir, mas o que você está produzindo? Por que você está produzindo? Que impacto isso tem? Por quem você está produzindo? Por quem? Para quem? O mínimo necessário envolve você ter noção de prioridade. E você fazendo a prioridade, conseguindo entender e aplicar isso, você vai gerar muita oportunidade depois de abrir essas janelas, esses respiros necessários para você falar, ok, a minha vida está aqui, no aqui e agora. Você não está sempre se atropelando de tanta coisa e pensando em mais e mais e mais, e no futuro, e na ansiedade, porque está tudo correlacionado. E a gente falando do necessário, né, que de fato para a gente construir um estilo de vida que traz saúde para o nosso dia a dia, é necessário sim a gente ter práticas de autocuidado, né? Desde as práticas de yoga, esportiva, práticas de autocuidado como meditação, relaxamento e tudo mais. Como então eu cuido dessa relação entre prioridade / necessidade e flexibilidade? Vamos lá. Dentro das prioridades, você consegue entender também qual que é o timing, né? Qual que é o prazo? Tudo bem, você tem essas prioridades. O que vem antes? Qual é a prioridade que pode ir para lá? Então você flexibiliza a realização dessas prioridades.
Então pode ser que num dia você tenha 3 prioridades. Não quer dizer que você precise acordar, se atropelar em realizar as 3 logo de cara. Você pode falar assim, tá bom, eu vou precisar fazer essas 2 coisas logo no começo do dia. Mas antes da próxima, qual é um respiro que eu posso ter? De repente, depois do seu almoço, parar para respirar uns 10 minutos, para fazer uma meditação. Antes de fazer a próxima prioridade, você poderia criar essa janelinha de oportunidade? Então, se permitir, é sobre se permitir, porque muitas vezes a gente fica com a nossa mente enrijecida, olhando assim para aquilo que tem que ser feito. Quando, na verdade, cabe perfeitamente 5, 10, 15 minutos de autocuidado entre essas prioridades. Que vai te ajudar a fazer até com mais qualidade aquilo que tem que ser feito.